Salve, rapaziadinha do Exato, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme Moraes, professor de História Geral, né? E nós vamos dar sequência à nossa aula aí de Idade Média, a parte 2 com vocês. Ela vai ser exclusivamente sobre os germânicos, ok? Ou também conhecido pelo lado romano como os bárbaros. Só uma questão de nomenclatura com vocês aí, é preferenciável que vocês utilizem o termo germânico. Por quê? O termo bárbaro ele surgiu, né, no Império Romano numa forma de distinguir os indivíduos que pertenciam à cultura romana aos quais não faziam parte da cultura romana. E numa forma dessa divisão, dessa distinção, os romanos então colocavam todos aqueles que não pertenciam à cultura romana, né, chamado de bárbaros, como uma forma de inferiorizá-los. Então, uma forma aí para tentar fazer um pouquinho de correção histórica. Então, a gente tem que compreender quem eram esses germânicos aí nessa aula rapidinho com vocês. Esses indivíduos, né, eles tinham características de organização comum, uma sociedade patriarcal, monogâmica, né, sem essa perspectiva, como a gente percebe diferenciação do Império Romano de um grande acúmulo de capital, né? Então a gente tem uma sociedade, né, com base econômica agricultura, nas suas estruturas arquitetônicas e até mesmo nas estruturas econômicas, uma situação mais simples. Isso não significa que essa questão simplista significa uma pobreza de acúmulo de capital, não é esse sentido, mas sim de não ficar um objetivo dessas ostentações de riquezas e realezas que eram características, né, ou seja, do próprio Império Romano. Nós temos uma cultura politeísta, né? Então, adoração de vários deuses. Conforme for o grupo, a gente percebe uma, né, variação: suevos, bretões, normandos, os ostrogodos, os visigodos e assim por diante. Então, a gente percebe uma cultura religiosa politeísta de acordo com cada grupo nesse momento. E uma hipervalorização à história oral. Né, a gente vai perceber aí que, né, uma questão de cultura, a sua ancestralidade. Né, os germânicos tinham uma hipervalorização aos seus ancestrais. Por isso que a história oral vai ser muito valorizada para esses indivíduos. Isso não significa que eles não tinham escrita. Né, teremos a presença da escrita, só que em um número muito menor comparado à história oral. Outro fator que aí a gente vai perceber é que esses germânicos, dentro da sua estrutura social, eram povos guerreiros. Então eram povos que se organizavam dentro de uma estrutura militar. Né? Então a gente percebe que o líder supremo de cada povo germânico era sempre um guerreiro, escolhido, né, por uma espécie de um conselho. Né? Então a gente vai perceber que esse conselho aí é formado como o chamado comitatus, onde então ele organizava os principais guerreiros, né, líderes das principais famílias, aonde organizavam toda a estrutura dessa sociedade germânica. Como que esse líder germânico conseguia manter a lealdade e fidelidade dessas principais famílias, né, dos clãs, né, desses guerreiros aí nesse momento? Através da distribuição das terras conquistadas. Esse ato de distribuir as terras conquistadas para as principais famílias de guerreiros, para manter esse laço de lealdade e fidelidade, ele vai ser chamado de benefício. Atentem aí então para comitatus, um conselho de guerreiros, de uma elite de guerreiros, e o benefício, a distribuição de terras, porque na aula de feudalismo eu vou voltar aí com vocês, certo? Então, quando esses indivíduos, esses germânicos, dentro de toda essa organização, vão começar então a almejar, ou seja, buscar uma região melhor, mais próspera, para se estabelecer dentro da sua necessidade política e econômica, esses indivíduos vão começar então a migrar e a imigrar para áreas que até então pertenciam ao Império Romano. Por volta de 200 depois de Cristo, esse contato desses germânicos com o Império Romano, até então ele era amistoso. Não vou dizer pacífico aí, era amistoso, porque muitos dos produtos que os germânicos tinham também era de interesse do Império Romano. E muito do que o Império Romano tinha de produtos era de interesse dos germânicos. Então, por volta dessa data aí mencionada, 200 depois de Cristo, esse contato economicamente ele vai ser feito numa troca
né, econômica entre germânicos e romanos. Só que a partir de 300, 370 depois de Cristo, com a necessidade de buscar melhores e maiores territórios, né, os germânicos aí sofrendo uma ameaça de outros povos, né, principalmente dos que são chamados aí dos vikings, vão buscar um território mais protegido, mais necessário para sua sobrevivência e existência. E qual o melhor lugar? Para dentro das áreas de fronteiras, né, das áreas dominadas pelo Império Romano. Só que quando esse grande número de germânicos vai ter a necessidade de entrar, né, dentro dos muros romanos nesse momento, os romanos, né, por ordem dos imperadores, não vão permitir. Eles vão proibir a entrada dos germânicos. Então é a partir de 370 até chegar a 400, nós vamos perceber então que há uma reviravolta. Aquela entrada de germânicos agora, a partir desse momento, ela já não é mais amistosa, ela é violenta. Os germânicos, então, né, esses vários povos germânicos buscando, né, melhores terras, melhores condições de vida e de sobrevivência, vão acabar, então, nesse momento, propriamente, então, invadindo os territórios, né, que até então pertenciam ao Império Romano. Detalhe porque, quando nós percebemos essa invasão, né, dominada por um líder germânico chamado Odoacro, ele que vai praticamente botar o último prego no caixão do Império Romano, ele invade Roma lá em 476 d.C., nós vamos perceber então que é o início da Idade Média. E esse início da Idade Média é uma fusão cultural de elementos que até então eram germânicos misturado com elementos culturais do Império Romano. O que sobra, né, propriamente do Império Romano, quando os germânicos dominam? A religiosidade cristã e o colonato, que a gente vai perceber um pouquinho mais à frente aí, certo? O mapa que eu havia mostrado para vocês, então a parte colorida, né, que vocês estão vendo aí, olha só, no cantinho direito de vocês aqui, eu vou tentar marcar em vermelho, certo? Marcar bonitão aqui para vocês enxergarem bem. Opa, tá amarelo, perdão. É burro, né, professor? Foi mal. Então, marcando aqui de vermelho para vocês, aqui, ó. Essa divisão Império Romano do Oriente. Essa parte aqui não vai sofrer invasão germânica. Agora, as demais áreas aqui, então, um balão gigante aqui. Toda essa área aqui vai sofrer, então, né, invasões. Até então, eram territórios pertencentes ao Império Romano do, né, ou seja, Oriente. Vão sofrer, então, né, ou seja, dominações, invasões dos germânicos aí. Então, olha só, né, a variedade de vários povos germânicos que nós temos aí dominando o Império Romano. Destaque então para vocês os francos. Francos já conseguem fazer associação que geograficamente esses indivíduos vão estar localizados aonde? Na França. Os francos então eles vão ser divididos em dois períodos. Hein? E esses dois períodos de influência durante aí já a gente fala de Idade Média, né? A partir de 400, 500, 600 em diante, né? A gente tem então os francos divididos em duas dinastias. A primeira delas, os merovingios. Né? Porque merovingios, o Clovis, né, líder guerreiro franco, ele vai ter o objetivo nesse momento de construir uma nação, né, um território dominado por francos. Para isso ele vai então tentar unir toda a comunidade culturalmente dos francos. Essa conquista ela vai ser através, né, ou seja, de certa forma, de guerras. Então, em Franco, né, comunidades, ou seja, clãs familiares de francos entrando em guerra com outros francos nesse momento. Só que dá um destaque porque o Clovis ele já vai ser um visionário. Ele vai ser um visionário porque ele vai almejar, né, uma questão no futuro. Como é que eu vou unificar e garantir que todos os francos fiquem sob o mesmo domínio? Pensando nesse futuro, o Clovis então vai acabar se convertendo no cristianismo, uma herança aí do que nós temos do Império Romano. Ele então vai enxergar na religiosidade cristã um ponto de manter uma unidade. Então todos os territórios que ele vai conquistando, né, todos os territórios nesse momento, ele vai obrigando a serem convertidos ao cristianismo aí nesse momento. Né? Então, só um reforço para vocês. Por que nós, né, temos, com o início dessa dinastia merovingia com o Clovis, por que é chamado de merovingio? Porque o avô do Clovis era chamado de Meroveu. Lembrando a questão da ancestralidade aí, né, que eu falado no slide anterior para vocês. Então, em homenagem ao avô, né, quando o Clovis consegue unificar todo o território, ele então batiza que é a dinastia merovingia, em homenagem ao seu avô, certo? Característica de importância com a dinastia merovingia é que quando o Clovis casa com a Clotilde, aí, só uma questão de curiosidade rapidinho, ele converte nesse momento todos os seus soldados ao cristianismo também.
que acontece? Quando Clovis acaba falecendo, o império, né, ou seja, tudo que ele construiu acaba sendo dividido, né? E os francos vão voltar a ser unificados, né, somente com um cara chamado Carlos Martel, lá a partir de 732, quando Carlos Martel reúne um grande grupo de guerreiros francos para expulsar os muçulmanos, né, ou seja, do território da França. Lembra quando eu falei na aula anterior para vocês da expansão islâmica? Olha só, na aula anterior, em 600, os caras já estão invadindo, dominando a Península Ibérica. Agora, em 700, eles já estão indo para a Europa Ocidental, para a parte, então, da França. Então, esses francos cristãos, certo? Numa forma de defender o seu território, defender a sua cultura, sobre a liderança do Carlos Martel, vão acabar consequentemente nesse momento, então, se unificando, esquecendo as suas diferenças e aí então se unindo, né, sobre a liderança do Carlos Martel e expulsando os muçulmanos no que é chamado a famosa Batalha de Poitiers de 732. Nesse projeto de unificação, o Carlos Martel, então, é colocado nesse momento como então o líder supremo de todos os francos. Então, eles voltam a ser reunificados. A linha sucessória que nós temos, né, nesse momento de filhos, netos, né, do próprio Carlos Martel, vai estar então nesse momento com o Carlos Magno, a partir de 800 depois de Cristo, dando sequência ao seu avô, Carlos Martel, por isso que essa nova dinastia é chamada de dinastia carolíngia, certo? O Carlos Magno, ele vai seguir os passos dos seus antecessores. Então ele vai, nesse momento, unificar os francos. E para garantir essa unidade dos francos, ele vai então dividir todo o território conquistado pelos francos nesse momento em áreas estratégicas, chamado de ducados, condados, né, os marqueses nesse momento. Então essas divisões, cada indivíduo, cada então guerreiro que recebia uma área estratégica, né, um ponto de território decidido pelo Carlos Magno, um nobre guerreiro, ganhava um título. Essas são as características que começam a ser consolidadas da Idade Média. Então, numa forma de dar um prestígio político e social, o Carlos Magno então distribui essas terras como também títulos de nobreza. O Carlos Magno, para vocês terem noção, ele era analfabeto. Então, numa forma de dar a responsabilidade jurídica e cultural, ele vai então delegar para a igreja. Então, é na gestão do Carlos Magno que a igreja cristã vai ganhar plenos poderes, porque ela vai ser a instituição onde vai reforçar as leis cristãs propagadas por todo o território franco nesse momento. Só que nós temos aí novamente uma ruptura social e cultural, porque em 843 depois de Cristo, com o falecimento do Carlos Magno, as suas três linhas sucessórias vão acabar então dividindo o império. O que nós temos nesse momento? União faz a força. A divisão, consequentemente, vai acabar, então, aí nesse momento, representando a fraqueza. Então, quando os francos vão acabar, consequentemente, se dividindo aí nesse momento, isso vai representar, então, o fim desse Império Franco. Detalhe para vocês por quê, né? Quando o próprio Carlos Magno, em 800 depois de Cristo, domina vários territórios, ele vai iniciar uma campanha de expedição militar para dominar territórios que hoje correspondem à Inglaterra, Portugal, Espanha e a Itália. Quando ele vai iniciar essa campanha de expansão territorial, ele é coroado pela Igreja Cristã como, né, o futuro, né, restaurador do Império Romano do Ocidente. Isso vai gerar alguns conflitos que nós veremos em aulas posteriores aí, certo? Por isso que em questão de vestibulares, né, a justificativa de como que a igreja cristã teve tanta força durante a Idade Média, a responsabilidade está com esse cara aí, Carlos Magno. Dica de vestibular para vocês aí, certo? Dê uma acompanhadinha a mais aí dentro, né, ou seja, da apostila. Nós vamos encerrando por aqui e a gente então dá sequência à Idade Média e feudalismo na próxima aula, na parte 3 com vocês aí, certo? Fiquem, né, de boas em casa, estudem bastante, um forte abraço e até a próxima aula.